a ler o livro do profeta Jeremias, nós vemos que é um pouco pesado, né, a forma que Deus trata com Jeremias para trazer um recomeço, para trazer uma história, ou para trazer uma nova confiança ao povo de Israel. Jeremias é um livro tão sério que no capítulo de número 17, Deus já expõe para Jeremias assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro e gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas de seus altares. Os filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras e em toda a sua terra. Então Deus chama o profeta para uma conversa. Deus, do capítulo 1 ao capítulo de número 17, Deus faz uma espécie de desabafo com o profeta Jeremias. Deus fala: Jeremias, o povo está se perdendo. Jeremias, o povo está traindo a minha confiança. A minha noiva, Jeremias, está me traindo. A minha noiva está me deixando. Então Deus começa a conversar. Deus começa a expor. Deus começa a falar: Judá está errado, o povo não quer se consertar. O povo pensa que é de qualquer jeito que me adora. O povo pensa que é de qualquer jeito que as coisas vão funcionar. Eles estão esquecendo de mim, Jeremias, mas estão fazendo aquilo que eles querem. Jeremias, eu não estou gostando disso. Jeremias, o negócio comigo é mais embaixo, o negócio comigo é diferente. Só que, Jeremias, eu estou dando tolerância ao povo, estou dando mais uma chance para que o povo se volte para mim novamente. Então Deus vai conversar com o profeta Jeremias. Deus vai falar para Jeremias tudo aquilo que está se passando e tudo aquilo que está acontecendo. Só que nós entendemos no capítulo 1 do profeta Jeremias, onde o texto vai fazer a apresentação, que vai dizer assim: as palavras de Jeremias, o filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, no território de Benjamim. O interessante é que Deus vai no lugar onde ninguém quer ir, para procurar aquilo que ninguém quer procurar. Pegou? Deus foi uma terra pequena, chamada Anatote, para ir procurar aquilo que ninguém queria procurar, mas ao mesmo tempo aquilo que alguém estava precisando. Anatote, na etimologia ou no significado dos nomes, significa lugar em que Deus responde a oração. Eu gostei, tem um glória a Deus ali, ó. Deus foi lá em Anatote, lugar onde Deus responde a oração, para procurar o que ninguém queria procurar, mas Deus foi trazer aquilo que o povo precisava. Então, na terra de Anatote, nasciam 3 classes de pessoas. Quantas classes? Quantas classes? Então, na terra de Anatote nascia levita. Levita é conhecido por limpar o altar, limpar a casa, não deixar que a cinza tome conta do altar e cantar para trazer Deus para dentro da casa. Segundo, sacerdote. Sacerdote tira a oferta do povo e manda para Deus. Sacerdote pega aquilo que o povo manda e oferece. Só que também na terra de Anatote nasce uma classe de pessoa diferente de todas essas duas. Quem é? São os profetas. Profeta não canta, profeta não envia, mas profeta fala tudo aquilo que Deus manda. Então é diferente essa classe, porque o levita canta para Deus descer, o sacerdote pede, manda para Deus e pede para ele fazer. Só que o profeta é diferente. Ele não pede, ele não canta, ele não manda, mas ele
fala. Então, se o profeta fala, ele não fala porque ele quer. O profeta fala direcionado. Então, toda palavra que sai da boca de um profeta, ela tem direção. Onde a própria, eu gostei que o irmão já levantou a mão lá atrás. Aonde nós entendemos que nenhuma das palavras proferidas por mim, por você, não são vazias, tem endereço certo. Então entenda isso daqui, é só para você entender. Eu estou querendo já entrar no Pentecoste aqui, mas eu estou pregando devagarzinho que é para você entender, tá? Então Deus chama o profeta Jeremias. Deus vai lá em Anatote, lugar onde Deus responde a oração. Vai atrás de alguém ou de alguma coisa que ninguém queria procurar, mas que o povo necessitava. Então Deus entrou na Anatote de alguém. Deus foi lá no lugar da tua oração, para responder a oração, para ir atrás de você, para dizer para alguém que a princípio, olhando pelos olhos carnais, você era para ser aquilo que teu pai foi. Como o profeta Jeremias, o pai de Jeremias, Ilquias era sacerdote, Jeremias teria que ser sacerdote. Só que Deus olhou para Jeremias e disse: você vai ser diferente. Igual Deus está olhando para alguém nessa noite e está dizendo: você vai ser diferente. Por que, Matias? Tem alguém olhando e dizendo assim: se o pai roubou, ele vai roubar também. Se a mãe bebia, ela vai beber também. Se alguém fazia outra coisa que não era do agrado de Deus, eles vão fazer também. Só que Deus desceu lá no lugar da oração, oh glória a Deus. Deus resolveu responder para dizer para alguém aqui nessa noite de hoje: fica tranquilo que eu fui atrás de você para te tornar algo diferente. Matias, não peguei, eu vou de novo. Deus está dizendo para alguém: eu desci lá no lugar da oração, mesmo que não foi a tua, mas foi a oração de alguém, porque por causa da oração de alguém, você está aqui nessa noite de pé. Eu vou de novo, o vaso aqui já levantou para dar glória. Por causa da oração de alguém, você está aqui nessa noite de pé. Eu não estou pregando para alguém que está lá fora, talvez deitado, sentado, olhando para um lado e para o outro, dizendo: ó Deus, ó céus, ó vida. Mas eu vim pregar para alguém que está aqui nessa noite, como o apóstolo Éder disse: Matias, você é resposta de oração. E eu vou profetizar para alguém: por causa da oração de alguém, você está aqui nessa noite. Levanta a mão que eu vou profetizar para alguém nessa noite: você é resposta de oração. A tua casa é resposta de oração, a tua família é resposta de oração, os teus serão resposta de oração, diz o Senhor para alguém nessa noite. E o que é sacerdote? Automaticamente, Jeremias, sacerdote. Só que Deus fala: não, você vai ser profeta. Chega de entregar do povo para Deus, agora você vai entregar de Deus para o povo. Eu vou de novo. É Deus dizendo assim: chega de querer falar aquilo que eles querem e pensando que eu sou obrigado a ouvir tudo aquilo que eles falam. Não, mas o negócio contigo vai ser diferente. Tu vai falar o que eu mando, vai fazer o que eu faço, vai andar como eu quero, vai pregar como eu quero. E Deus nessa noite de hoje está dizendo para alguém: por causa da oração de alguém, tu vai ser diferente. Ó, o irmão lá atrás levantou a mão. Por causa da oração de alguém, você está sendo mudado. Deus está dizendo para alguém: não é porque teu pai foi que tu vai ser, não é porque tua mãe foi que tu também vai ser. Deus está dizendo: não importa o que o povo pensa a teu respeito, que o povo pensa ao teu respeito, Deus desconsidera, mas o que importa é o que Deus está pensando a teu respeito nessa noite. Eu vou de novo, que teve alguém que não pegou. Não importa o que alguém está pensando a teu respeito. Ele veio da classe C, ele não presta porque não tem currículo. Aí o céu está dizendo: o que importa não é o currículo da terra, é o currículo que o joelho do chão faz o céu se abrir para entregar a vitória para alguém. Eu vou de novo. O currículo da terra está deixando a porta fechada, mas quando tem um crente no quarto de joelho dobrado, não tem porta fechada que permaneça fechada. Mas Deus está dizendo: por causa da oração, eu abro porta para alguém nessa noite.
Deus vai visitar a casa de alguém por causa da oração. Deus vai visitar a tua vida nessa noite por causa da oração. Deus está entrando para abrir porta para alguém nessa noite, porque enquanto eu estou pregando, eu vejo uma carteira de trabalho se abrindo, o céu dizendo assim: está empregado. Currículo, oh glória a Deus, Deus está dizendo: o currículo pode ser terreno, mas para mim não vale. Mas o currículo do céu, Deus está dizendo: já tem experiência, salário é tal, empregado. Deus está dizendo para alguém nessa noite: se prepara, porque a porta está se abrindo diante de você. Aproveita a oportunidade que Deus está dizendo para alguém. Tu chorou tanto, tu veio para relógio de oração, para ficar olhando para o lado e dizendo para mim: a porta não se abre, irmão. Você está dentro da porta aberta e nem percebeu. Deus está dizendo para alguém nessa noite: os teus joelhos em oração abriu porta para Deus fazer milagre sobre a tua vida nessa noite. Sabe qual que é o nosso mal? Reclamar que a porta está fechada. Só que quando a gente ora, automaticamente Deus já abre a porta, coloca a gente dentro e a gente nem percebe. Vou de novo. O nosso mal é reclamar da porta fechada. Só que quando a gente ora, Deus, abre a porta. Deus não só abre a porta, mas Deus coloca a gente dentro da porta. Eu vou de novo. A gente reclama demais. A gente pede demais e ouve menos. Porque enquanto você está orando, eu acabei descobrindo isso daqui, que quando a gente ora, a gente fala, mas a gente não para ouvir. Porque a oração você não só fala, a oração também você ouve. Presta atenção, não é que você ouve que teu irmão do lado está falando. É que o Wi-Fi do céu é tão bom, que quando você se cala, o céu fala: eu estou no controle. Você não pegou, irmão, eu vou de novo. Tem muita gente para pouco glória. Você está dizendo: Senhor, a porta não abre, Senhor, meu filho está assim, Senhor, minha casa está desse jeito, Senhor, Senhor. Aí Deus fala: eu estou no controle. Eu já abri a porta. Eu já decretei cura. Covid não vai matar ele lá onde ele está, não. O leito de UTI, os médicos podem até ter falado assim: vai morrer, não vai ter jeito. Mas Deus está dizendo: sou eu quem entro lá para soprar vida hoje. Irmão, eu estou aqui todo arrepiado nesse altar, e o céu dizendo para mim: não é o médico quem dá a última palavra, não é o advogado quem dá a última palavra, não é o juiz quem dá a última palavra. Irmão, você está em Anatote, você está no lugar onde Deus responde a oração. Deus te colocou como Jeremias: o Senhor é exaltado. Sabe o que Deus está dizendo? Além de eu responder a tua oração, vai chegar a exaltação para a tua vida. Eu vou de novo. Além de Deus responder a tua oração, vai chegar exaltação sobre a tua história nessa noite. Deus chama o profeta Jeremias cerca de 18 para 20 anos de idade, um menino. Só que o profeta Jeremias, ele fala: Senhor, eu sou um menino, não sei falar. Aí olha o que o Senhor no versículo de número 4 do capítulo de número 1, olha o que Deus vai falar para o profeta Jeremias: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a mim quem? Jeremias: antes de formá-lo no ventre, prega comigo, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu o separei. E o designei as nações prega comigo, por profeta. Então, peraí, está um negócio meio estranho aqui, não está? Porque Jeremias é jovem, Deus dá uma responsabilidade grande, e automaticamente ele fala: para mim é pesado. Só que Deus, como a gente não consegue dar desculpa para Deus, olha o que Deus fala: Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E eu o escolhi. Matias, eu não peguei, vamos lá. 90% das pessoas que estão aqui hoje, alguns dizem: não era para ter nascido, o remédio não fez efeito,
Aconteceu alguma coisa, você é acidente de percurso. O irmão Leandro lá já levantou a mão. Presta atenção, 90% das pessoas que estão aqui, não era para ter nascido, você foi um erro, é acidente de percurso, o remédio não funcionou. Aí olha o que Deus responde para nós, hoje no capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes que fosse formado, eu já te conhecia. Ô Matias, eu não peguei, eu vou de novo. Deus está dizendo, antes do teu pai se encontrar com tua mãe, Deus já sabia quem era você. Deus está dizendo, antes de alguém decretar alguma coisa, Deus já te conhecia, Deus já sabia a cor dos teus olhos, o tom de pele, a cor do teu cabelo. Deus está dizendo, eu já te conhecia, foi eu quem te formei. Não é acidente de percurso que vai parar o que eu tenho para a tua vida, não. Deus está dizendo para alguém, eu já te conhecia há muito tempo, agora chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento de Deus mostrar para todo mundo que Ele tem para colocar sobre a palma da tua mão, diz o Senhor. Aí tem gente que não se contenta em dizer, Senhor, mas para mim não é o suficiente. Olha o que o versículo de número 6 diz, parte B. Antes que eu fosse formado no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações. Espera aí, Deus está dizendo, antes de você entrar, de estar lá dentro, no útero, recebendo alimento, sendo formado, eu já sabia quem era você. E antes de você sair de lá de dentro, eu já tinha te ungido. Matias, não peguei, eu vou de novo, Antes de você entrar, Deus já conhecia. Antes de sair de dentro, antes da mãe te ter nos braços, Deus já havia lhe ungido e dado uma responsabilidade sobre você. Não é porque você é novo demais, não é porque você é imperfeito demais, que Deus não vai te escolher, irmão. Você já é escolhido lá na eternidade há muito tempo e pronto, acabou. Com Deus não tem desculpa, com Deus não tem acidente, com Deus não tem desânimo. Deus está dizendo para alguém nessa noite, antes que você fosse formado, eu te conhecia. Antes que você saísse da madre, eu já tinha te ungido. E vou dizer uma coisa, Deus não erra quando unge alguém. Deus não erra quando derrama azeite sobre a cabeça de alguém. Sabe por quê? Porque dentre tantas pessoas, Deus já havia derramado óleo sobre a tua cabeça, e Deus não errou quando te escolheu. Matias, eu sou imperfeito, foi com a tua imperfeição que Deus te escolheu, porque até o teu erro na presença de Deus, ou a tua imperfeição na presença de Deus, vai virar qualidade para cooperar para o reino de Deus começar a crescer. Capítulo de número 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias dizendo, levanta e vai à casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, levanta e vai à casa do, porque lá eu te farei ouvir as minhas. Mas espera aí, vai lá, 2, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha. Mas espera aí, Deus não já está falando do capítulo 1 ao capítulo de número 17? Por que Deus levanta e fala assim, levanta e vai até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras, versículo 3. Põe aí, então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, e o vi trabalhando com a roda. Espera aí, por que Deus já está falando do capítulo de número 1 ao capítulo de número 17, e agora o Senhor fala para ele assim, levanta e vá até a casa, ou levanta e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque tem coisa que Deus vai falar para você, que nem todo mundo que está do seu lado está preparado para ouvir. Vou de novo, tem coisa que Deus vai falar para você, que nem todo mundo que está do seu lado está preparado para. É por isso que Deus diz no livro de Mateus capítulo de número 6, vai, fecha a porta, entra, quarto,
secreto, 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 secreto. Matias, não peguei. Secreto, secreto. Eu falo, em secreto ele responde. Mas publicamente, na frente de todo mundo, ele apresenta para todo mundo ver. Então, tem coisa que Deus vai te chamar particular. Para quê? Para fazer você ouvir. E nem sempre quem está do seu lado está preparado para ouvir também. Só que o interessante é que Deus fala, levanta. E a Bíblia não dá a conotação, não dá o exemplo, não fala como o profeta Jeremias estava, sentado, deitado, em pé, plantando bananeira ou fazendo cambalhota. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala levanta. Quando fala de levanta, fala de disposição. Quando fala levanta, fala de preparação. Quando fala levanta, a Bíblia dá um ar de prontidão, porque está esperando a sua vez. Só que entenda uma coisa, quando a Bíblia fala levanta e desce, a Bíblia não dá só uma ordenância para levantar, ele manda você ir também. Só que o interessante de levantar e descer é que tem muita gente que pensa que está preparado, mas não está disposto. Só mil glória nessa hora, né? Você está preparado, mas não está disposto. Você está disposto, mas não está preparado. Pegou? Só que eu vim aqui nessa noite dizer que Deus não vai usar indisposto ou despreparado. Mas Deus vai te preparar, vai te dar disposição para você descer e ir até onde Deus te ordenar. Então pega isso daqui, levanta e desce até a casa do oleiro. Deus não dá o endereço, mas ele chega lá. Eu gostei disso aí. Porque entenda uma coisa, quem tem contato do céu, Deus não precisa ficar falando um monte de vez. Quem tem contato com o céu, Deus não precisa ficar repetindo muito. Aí a Bíblia dá a localização da casa do oleiro, Vale de Inom. Ele levantou e desceu, foi lá, mas Deus não deu o caminho, mas ele chegou. Só que o texto diz que quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando. Ou seja, irmão, mente de pregador vai longe, viu? Então é por isso que eu fico dando risada aqui no altar muitas das vezes. E a gente fala, por que esse menino tá rindo? Ele é maluco? Não, está achando graça? Acho. Porque a Bíblia abre um leque aqui. Eu prego para vocês, é como se eu estivesse vendo o profeta Jeremias levantando, descendo e chegando lá na casa do oleiro. Comigo é assim, parece que Deus manda um filme na frente, assim, eu começo a ver a Bíblia passando na minha frente. Eu gostei do glória a Deus da irmã lá, foi sincero, vamos lá. Deus fala, levanta e desce até a casa do oleiro. Aí ele diz assim, então fui à casa do oleiro, versículo 3, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ponto. Interessante que quando Jeremias chega, o oleiro está trabalhando, porque o oleiro não espera ele chegar para trabalhar. Antes dele chegar, o oleiro já estava. Pode dizer uma coisa? Se tu chegar lá na tua casa, Deus já está trabalhando lá dentro para fazer milagres sobre a tua história. Antes de você chegar aqui, Deus já estava trabalhando ao teu favor. E eu vou profetizar para alguém com força aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando para fazer o melhor sobre a tua história. Vai haver reconstrução, vai haver restituição, vai haver renovo. O Espírito Santo de Deus está dizendo, antes de você chegar, eu já estava trabalhando no projeto, eu já estava trabalhando no milagre, eu já estava trabalhando sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu sou que nem o guarda de Israel, não dorme, não tosqueneja, não baixa espada, eu não paro de trabalhar, porque a Bíblia diz que Deus trabalha ao favor daqueles que nele espera. Aí o profeta Isaías no capítulo 40, verso de número 31, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Calma, ele está dizendo, eu estou esperando nele. Deus está dizendo, eu estou trabalhando, e enquanto eu estou trabalhando, eu estou renovando a tua força. Sabe que Deus está dizendo, esperou, eu trabalho, mas além de eu trabalhar, eu trago força, eu trago ousadia, eu trago
nessa noite. Pegou? Antes dele chegar, o oleiro trabalhava. Só que a Bíblia diz que ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, espera, ele trabalha. Além de ele trabalhar, ele renova a tua esperança. É difícil para a gente, muitas das vezes, tentar entender, ou tentar aceitar, ou tentar compreender aquilo que Deus tem para nós, né? Mas ele fala, espera, estou trabalhando. Espera, estou renovando tua força. Mas quando você voltar, já tem milagre te esperando lá na tua casa. Olha o que ele diz. Levantei, fui até a casa do oleiro, e lá eu vi o oleiro trabalhando com vaso, trabalhando com sua obra sobre rodas. O interessante é que o oleiro não faz só vaso, ele trabalha com barro. E o oleiro aqui significa Deus, e o barro significa nós. Porque entenda uma coisa, o oleiro não faz aquilo que o barro quer. É o oleiro que dá a ordenância para fazer do barro aquilo que ele... Então, entenda, ele não trabalha só com vaso, ele trabalha com barro. Ele não faz só vaso, ele pega o barro e da matéria ele faz a obra-prima. Então, nem todo mundo que cai na mão do oleiro vira vaso. Não peguei, Matias. Nem todo mundo que cai na mão do oleiro vira vaso. E tem barro que quer ser vaso, mas sem o oleiro da ordenância. Pegou? Olha o que ele diz. E o vaso que ele fazia de barro, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Ele jogou fora? Não. Ele o refez, moldando outro vaso. Olha que lindo! De acordo com a sua vontade. Matias, não peguei, vamos lá. Mas o vaso que ele estava formando se estragou em suas mãos. Por que ele fala formando? Porque ele vai fazer a partir daquilo que já existe. Porque se fala criar, não existe. Ele está sendo o criador. Mas ele diz assim, o vaso que estava formando, peguei o vaso, peguei o barro, vou fazer vaso. Estragou-se em suas mãos. Não foi ele que estragou o vaso, foi o vaso que se estragou. E ele o refez. Ele é tão misericordioso que ele vê o vaso se estragando, ele vai lá e faz de novo. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Pronto. O vaso não tem vontade, é o oleiro que... O vaso não faz o que quer, mas é o oleiro que escolhe o que vai fazer. Matias, não peguei, vou de novo. Não é o vaso que faz o que quer, é o oleiro que escolhe o que vai fazer com o barro. E tem muito barro se achando vaso, sem antes Deus dar molde. Aí é o que Deus está dizendo, e moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele quis, ele teve vontade, ele fez outro vaso. Só que entenda uma coisa, por que o vaso se racha? Porque o vaso está imperfeito. E o que deixa o vaso imperfeito? Sujeira. Ele viu que estragou porque ele identificou uma rachadura. O vaso se estraga, mas o oleiro não joga o barro fora. O que diz assim? E ele o refez. E ele o... Prega comigo, ele o... Vamos lá. Ele não pegou o barro, jogou fora e fez outro. Ele pega o barro, joga lá. Ele vai olhar que o barro está imperfeito, o barro está sujo. E o que ele faz com o barro sujo? Pisa, pega, põe na roda.
Começa a limpar. Matias, mas o vaso virou barro de novo e está sendo maltratado. Maltratado não, ele está cuidando. Estou tirando sujeira. Estou tirando imperfeição. Peraí. Esse vaso aqui precisa de mais cuidado. Porque entenda uma coisa. Barro que vira vaso, ele não vira vaso em conjunto. Ele vira vaso em unidade. Então, existe cerca de 300 tipos de barro. Mas o oleiro trabalha com barro exato para fazer o vaso. Então, não é com qualquer barro, não é com qualquer misturinha, é com barro exato que ele faz o que ele quiser. Então eu vim dizer uma coisa, a sujeira que ele está tirando é a amizade que não presta. A sujeira que ele está tirando é que não é para estar andando do seu lado, você não está querendo que essa pessoa saia, ele tira. Matias, o que é essa sujeira? São as amizades que Deus não quer, são os relacionamentos que Deus não quer, são os casamentos que Deus está dizendo não e está insistindo. Aí depois vem para o encontro de casal para querer que Deus faça uma restauração. Deus está dizendo, eu estou trabalhando no vaso, abre o olho. Eu estou trabalhando dentro do barro, abre o olho. Eu estou limpando o barro, abre o olho. E Deus está dizendo para alguém, primeiro eu vou tirar toda a sujeira. Ele vai amassar, vai. Ele vai apertar, vai, mas ele vai deixar o barro limpo. Eu vou de novo. Ele está amassando, ele está mexendo, ele está tirando, ele está pisando. Aí você está dizendo, Deus, mas está doendo. Deus está dizendo, está nada. Eu estou só trabalhando. Sabe por quê? Porque tu disse, Deus arruma a minha vida, está uma bagunça. Ele está dizendo, enquanto eu estou pegando de novo para arrumar, tu está pensando que eu estou bagunçando, estou nada, estou tirando o que não presta, que já tinha virado comodismo. E Deus está dizendo para alguém nessa noite, toda a sujeira ele tira do barro, tu vai ser um barro limpo, barro separado, para Deus começar uma grande obra. Ele mexeu no barro, mexeu. Ele amassou o barro todinho, amassou, mas agora o barro está limpo. Segundo passo, o que ele faz? Dá molde. Porque entenda uma coisa, ele coloca o barro para trabalhar. Só que ele não começa pelo lado de fora. Ele começa a trabalhar pelo lado de dentro. Você não pegou, vou de novo. Ele põe o barro, ó, coloca na roda, pum. Começa a pisar. Só que cada vez que ele pisa, a roda vai girando mais forte, mais rápido, vai pegando mais velocidade. Ele pega a mão, põe na água, ó, dentro do barro. Só que o barro ainda é barro, o barro não tem forma. Aí ele põe o dedo lá, ó, vai moldando. Só que o interessante é que ele não dá o molde de fora para dentro. Ele dá o molde de dentro. Por que, Matias? Porque eu entendo uma coisa, que a mudança que Deus faz não é de fora para dentro. Mas a mudança que Deus faz para todo mundo notar é de dentro. Porque entenda uma coisa, eu posso usar a mesma roupa, falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus resolve fazer uma obra, ele muda a minha roupa, ele muda o meu jeito, ele muda o meu caráter, ele muda a minha fala. Não sou eu que mudo, é o Espírito Santo de Deus que muda. A Bíblia fala, vem como está, mas não permaneça. Não é o homem quem te faz não permanecer, é o Espírito Santo que diz, ó, essa roupa não está bonita, o jeito que você está falando não está legal. Então nós, a Bíblia Sagrada diz que na medida que julgarmos, nós seremos julgados. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus é quem faz a parte da convenção. Entenda uma coisa, o nosso inimigo, ele fica tentando nos martirizar, ele fica tentando nos pegar de qualquer
jeito dizendo: olha lá, pecou de novo, falou palavrão de novo, errou de novo, torceu o bico para o irmão. Só que todas as vezes que ele sobe para levar para Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo de Nazaré, assentado à direita de Deus, ele se levanta como um advogado, como um leão rugindo, para dizer assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou de novo. O inimigo sobe para dizer: errou, pintou a unha daquele jeito, colocou um piercing, fez a tatuagem. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, está dizendo: esse aí eu comprei, esse aí é meu. Ele pode estar errando, mas ele é meu, eu não vou abrir mão. Aí a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Deus bate o martelo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sabe o que Deus está dizendo na minha boca para alguém? A partir de hoje você é nova criatura. A partir de hoje Ele vai dar molde para você. Ele vai começar a te formar de um jeito diferente, aonde a ponto de alguém te olhar e dizer: errou, isso daí está indo para a igreja, mas é por pouco tempo. Mas do céu está dizendo: você nem está vendo a obra que eu estou fazendo. Vou deixar muita gente de boca aberta para mostrar para alguém que eu sou Deus na tua vida, e pronto, acabou. Tem muita gente que não entende a obra que o oleiro faz em nós. Tem muita gente que fica se queixando como o oleiro nos usa, até do jeito que a gente pula no mistério, até se a gente abafa o microfone para gritar, ou se dá aquela roncadinha de vez em quando. Mas entenda uma coisa: se não der glória, você está ruim, irmão. Ó, que culpa tem eu? E que culpa tem todos vocês, se Deus foi com a nossa cara e pronto, acabou? Merece uma salva de palma para Jesus. Irmão, vamos lá. Que culpa tem eu e que culpa tem vocês, se Deus foi com a nossa cara e pronto, acabou? A gente anda com o pé meio de ladinho, meio torto, para lá, para cá, cambaleando, mas Deus foi com a nossa cara. Deus resolveu trabalhar na gente assim, para mostrar para todo mundo que Deus ainda usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pegou? Todo mundo te olhava como louco, agora todo mundo vem pedir conselho para você. Ninguém mês passado te dava valor. Aí Jesus Cristo está dizendo: vou fazer todo mundo te procurar. Entende isso daqui? Termina agora, terceiro estágio. Porque tem muito jeito que o oleiro trabalha no vaso. Mas eu termino agora. Ele trabalha, coloca o vaso para descansar. E o vaso em descanso não significa que ele está pronto para ser usado. O vaso em descanso significa que ele tem que ficar em descanso. Porque assim, eu sou um tipo de vaso que não consigo ficar em descanso. Porque todo dia eu quero ir para a igreja. Todo dia eu quero estar em um lugar diferente. Mas entenda uma coisa: se o vaso está em descanso, não é para ser usado, é para ficar em descanso. Porque o barro precisa endurecer. Só que depois que o barro endurece, entenda uma coisa: Deus não deixa o barro pronto para ser usado. O que Deus faz com o barro? Coloca ele no fogo. Sumiu glória, né? Porque quando a gente fala de fogo, a gente fala de queimar, né? A gente fala de Deus colocar no fogo. Mas a Bíblia diz que 3 entraram na fornalha, mas foram viram 4. Foram vistos 4 andando dentro dela. Entenda isso daqui: o vaso não vai para o fogo para se estragar. O vaso vai para o fogo para ser aprovado. Não peguei, Matias, vamos lá. Por que ele precisa do fogo? Para ser purificado.
Porque barro parado dá mau cheiro. Ele teve todo o trabalho para refazer, para tirar a impureza, moldar de novo. E se ficar parado muito tempo, dá mau cheiro. Você não pegou, vou te dar um exemplo. Choveu. A água da chuva trouxe lama. Se você não correr depois que estiou a chuva para limpar, aquela poça de lama que fica na tua porta, ou ficava na tua porta, vai dar mau cheiro, porque é barro parado, e barro parado estraga também. Aí por que Deus leva para o fogo? Para deixar o barro pronto para ser... Lá no fogo ele tira impureza. Lá no fogo ele tira mau cheiro. Lá no fogo ele deixa o vaso mais forte para receber aquilo que só o céu pode decretar sobre a vida dele. Interessante que o barro, o costume do vaso é ele ficar pronto para receber azeite. Já pensou Jesus colocar azeite em você e você começar a deixar o azeite esvair porque não passou pelo fogo? Deus está dizendo para alguém: vou te pôr no fogo, mas é para ser aprovado. Vou te pôr no fogo para Deus derramar azeite. Vou te colocar no fogo, não é para te queimar não, é para te deixar mais forte, para receber unção que o céu pode entregar sobre a tua história. Agora vamos lá, eu encerro aqui, ó, vou até pegar minha Bíblia. Porque entenda uma coisa, Deus faz o vaso para receber azeite. Só que o azeite que está no vaso não é de enfeite. O azeite que está no vaso não é para ficar parado. O azeite que está no vaso não é simplesmente para ser usado num período de oração, ou num curto período de oração. Mas entenda uma coisa, Deus não fez vaso para andar cheio. Matias, eu não peguei, Deus não fez vaso para andar cheio. Simples. Para que Deus fez o vaso? Para andar vazio. Matias, não peguei. Fala de novo, você está sendo radical demais. Não, é verdade. Deus não faz vaso para andar cheio. É encontro de vaso, é. Mas é para os vasos se encontrar vazio. Matias, não peguei. Vamos lá. Deu nó. É encontro de vaso, é. Mas não é para os vasos andar cheio. É encontro de vaso vazio. Vocês vão querer me bater depois, mas eu já vou liberar a palavra. Vamos lá. Ó, é encontro de vaso vazio. Porque entenda uma coisa. Você não sobe monte por subir. Você sobe para ficar cheio. Certo? Mas quando você desce para se esvaziar. Porque entenda uma coisa, vaso cheio é perigoso. Por que, Matias, que vaso cheio é perigoso? Porque tem vaso que não quer se esvaziar na vida de quem precisa. Eu vou de novo, vaso cheio é perigoso, porque Deus fez vaso para andar vazio. Pronto. Porque entenda uma coisa, se o vaso está cheio, ele quer sapatear sozinho, ele quer sentir sozinho. Só ele revela, só ele canta, só ele prega. Aí Deus está dizendo, o vaso não tem que andar cheio, vaso tem que andar vazio. Porque você sobe para buscar azeite, mas desce para derramar azeite na vida de alguém que precisa. Pegou? Não apanho mais, né? Então entenda, o vaso não anda cheio, o vaso tem que estar vazio. Mas o azeite tem que estar na medida. Para quê? Para se esvaziar na vida de alguém? Você já percebeu que você subiu cheio, continuou cheio, mas encontrou alguém e Deus fez um milagre? É porque o azeite que estava em você... Eu vou de novo. Você já parou para perceber? Você subiu cheio,
está vindo cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aquele menino de novo convertido, lá da harpa cristã, que todo mundo no primeiro amor chega primeiro na igreja, quer cantar o hino, não quer nem deixar o pastor Márcio cantar, não quer deixar o apóstolo tirar a palavra da oferta, só ele quer fazer tudo, é porque está no primeiro amor. Então entenda, aí ele desce cheio, aí encontra alguém que está vazio, e o que ele faz? O azeite que está aqui, enche o vaso que está vazio lá. Então me entenda uma coisa, não ande cheio, ande se esvaziando na vida de alguém que precisa. É por isso que Deus te refez de novo, não para a unção só ficar em você, mas a unção que está em você, impactar a vida de alguém que necessita. Apóstolo, Deus abençoe, obrigado. Uma salva de palma bem forte para Jesus.